Ele foi chamado de preguiçoso em uma liga que venera o box-to-box, o jogador motorzinho e pontas velocistas. Rotulado de pouco intenso num país em que torcedores esperam que o camisa 9 corra como um ponta e desarme como um volante. Mas há carreiras que não cabem em planilhas de velocidade. A de Dimitar Berbatov é uma ode à pausa certa, ao toque que economiza metros, ao domínio que anula a pressa de um jogo cada vez mais corrido e veloz. O jogador que foi listado como o mais preguiçoso da história da Premier League. Como que esse cara, ainda assim, virou ídolo por onde passou? Ele cresceu numa Bulgária que cambaleava entre o fim do comunismo soviético e os anos 90 turbulentos. Aprendeu cedo que a bola nem sempre chega perfeita. Às vezes é improviso, às vezes é a única chance. De Pirin ao CSKA Sofia e dali para o Bayer Leverkusen. O traço que o acompanhou foi a leitura do lance antes do passo, a visão antes da corrida. Na Alemanha, o toque macio virou a assinatura de Champions League. No Tottenham, a elegância ganhou palco. White Hart Lane se apaixonou pelo rápido jeito que ele controlava bolas difíceis, suspendia o tempo e num passe deixava Robbie Keane frente a frente com o goleiro. Naquela dupla que havia uma matemática invisível, um fazia o vai e vem incansável, o outro corria por dentro. Keane já contou, meio na resenha, meio na admiração, que corria por ele. Berbatov devolveu com a frase mantra: eu corria na minha cabeça. Em uma liga onde pressionar sem bola virou dogma, ele foi o herói que escolhia os momentos, e escolhendo, ampliava o efeito do próprio talento. Em 2008, Berbatov pousou em Old Trafford com o peso do toque clássico num ataque de alta rotação. Em 2010-11, respondeu do jeito mais clássico possível: gols. Foram 20 apenas na Premier League, suficiente para dividir a chuteira de ouro. E, se faltava uma imagem definitiva, veio o hat-trick contra o Liverpool, com uma bicicleta que beijou o travessão antes de morrer na rede. Um gesto de balé num domingo de clássico, e um país inteiro admitindo, talvez ainda que a contragosto, que há outras maneiras de dominar o futebol. Claro que a caricatura de abatido colou. Tronco ereto, bola colada ao pé, passos de quem parece passear. Isso abasteceu a crítica fácil. Se não soava como os outros, era falta de vontade, então. Do outro lado, formou-se uma igreja de devotos. O que alguns viam como indolência, outros chamavam de eficiência. Gastar o mínimo para criar o máximo. O risco da estética é esse. Quando o calcanhar sai errado num 0 a 0, o dito artista acaba virando insolente. Só que a margem estreita também é onde mora o encanto. Berbatov parecia saber onde a jogada queria estar 2 toques à frente. Quando acertava, os demais corriam atrás do que ele já tinha visto antes. Para entender de onde vem essa frieza, é preciso voltar à Bulgária em transição e às suas sombras. A história mais sombria da juventude fala de um sequestro relâmpago ligado ao submundo do futebol local. Crescer ali era sobreviver, filtrar ruído, escolher a hora. Adulto, parecia jogar em modo avião, no meio do caos. Enquanto o jogo gritava, ele ouvia. Em Londres, em Manchester, em qualquer lugar. O rótulo reaparecia. Listas o botaram no topo dos mais preguiçosos da era Premier League. Sempre com a ressalva: talento demais. O que se discute no fim é sem bola fazer muito ou fazer certo. Em White Hart Lane, ele e Keane foram os jogadores do mês juntos num mês de abril eletrizante. Sim, sincronia de funções. Em Old Trafford, ninguém vira artilheiro do campeonato sem se desmarcar no tempo exato, não é? Aparecer no segundo pau e manter a calma quando tudo está fervendo. Fora de campo, havia o homem para além da máscara impassível. E frustrações existiram, claro, como ficar fora da final de 2011. E uma relação quase tímida com a fama. Desenhista, leitor, filântropo na Bulgária, ele sempre se manteve low profile. Muita gente confunde serenidade com desapego. Um rosto que não explode a cada gol pode esconder um vulcão menos fotogênico da obsessão diária. Vieram tropeços, trocas de clube, a descida natural do gráfico de um jogador. Fulham, Mônaco, PAOK, um capítulo quase esquecido na Índia.
Em cada parada repetiu o manifesto silencioso: jogar o jogo ao essencial, maximizando a performance. Com o tempo, a narrativa amaciou. Quem o chamava de preguiçoso passou a usar aspas. Apático? Talvez. Econômico? Com certeza. Quase todo mundo concorda a um ponto: o domínio de Berbatov era uma obra de arte. E as parcerias com Rob Keane no Tottenham e Rooney no United resumem tudo. O parceiro gesticulava, acelerava, pressionava. O búlgaro afinava o relógio da jogada. Keane dizia que fazia a correria. Berbatov respondia que pensava pelos dois. Os dois estavam certos. Um precisava do barulho do outro para que o quadro ficasse pronto. Num tempo obcecado por métricas de esforço, Berbatov foi o lembrete incômodo. Dá para ser decisivo desacelerando. E é saudável que, de vez em quando, um camisa 9 lembre a Premier League que silêncio também é som e que a pausa certa rende o grito mais alto, o de gol. De Blagoevgrado ao Old Trafford, a estigma de preguiçoso ao status de herói matador. A linha que explica Berbatov não é a do GPS, é a do desenho. Se a Premier League exige pulmão, ele mostrou que o cérebro também ganha jogos. E se a Inglaterra ama heróis que sangram a camisa, sempre haverá lugar para os que vestem ela como alfaiataria, caimento perfeito, sem um vinco fora do lugar. A maior frustração, no entanto, é nunca ter conseguido levar a Bulgária de volta a uma Copa do Mundo. Berbatov viveu como uma estrela solitária da seleção por todo o período em que defendeu a Bulgária. Sofreu numa geração muito enfraquecida. Imagina se tivesse partilhado a geração de Stoichkov, Letkov, Ivanov, Balakov, Kostadinov e outros. Onde eles poderiam ter ido juntos? Será que, além de um quarto lugar no Mundial? Nunca saberemos, mas podemos sonhar, é claro. No fim, a pergunta "por que Berbatov não corria?" dá uma resposta mais profunda: tem que saber como correr. Berbatov não reinventou o futebol. Só lembrou que talento nato também apresenta outras formas de chegar lá. E Berbatov chegou. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, seu hype, se inscreva no Esquadra para receber novos vídeos sempre que eles forem lançados. Nos vemos na próxima e até lá.